Luiz, recentemente a gente conversou um pouco sobre eficiência energética, né? O quanto isso tem sido uma tendência, o quanto isso tem sido uma busca pelas empresas. E agora eu queria saber de você o que isso tem em relação, qual é a relação disso, por exemplo, com a pegada de carbono, que também é uma coisa que a gente escuta bastante, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. A gente participa de alguns congressos, alguns eventos, e a gente escuta muito falando dessa questão da pegada de carbono. Sim, a pegada de carbono é um tema que tem se falado muito mais, vai crescer muito ainda esse tipo de demanda, porque isso impacta diretamente nos indicadores de sustentabilidade das companhias. E cada vez mais, todas as partes interessadas, todos os stakeholders pedem isso, obrigam as empresas. Quando a gente fala da pegada de carbono associada com qualquer tipo de otimização de lubrificação, tem duas frentes que a gente pode trabalhar. Um delas é a eficiência energética, como a gente já gravou recentemente sobre esse conteúdo. Quando eu reduzo o meu consumo de energia, eu também estou reduzindo a pegada de carbono. Legal. Por quê? A produção de energia elétrica, seja através de hidrelétrica, termoelétrica, energia nuclear e por aí vai, toda a cadeia de transformação e de geração de energia elétrica tem uma pegada de carbono associada. Então isso é um tópico, tanto é que consumo de energia elétrica é um dos tópicos avaliados nos inventários de emissões de gases de efeito estufa das companhias, do GHG Protocol e por aí vai. Então, se eu reduzo energia elétrica, eu já estou reduzindo a minha pegada de carbono. Uma outra frente que a gente pode trabalhar é a própria redução do consumo do lubrificante. Todo lubrificante, seja mineral ou sintético, tem uma pegada de carbono associada. Exato. Então, se eu consumo muito lubrificante, se os meus intervalos de troca são muito diminuídos, se a minha reposição de lubrificante é muito alta, eu estou aumentando a minha pegada de carbono. Exato. Então, lubrificação otimizada, se eu saio de um cenário de trocar um óleo, por exemplo, num compressor de amônia, cada 10 mil horas e migrar para 20 mil, eu já estou diminuindo a pegada de carbono. Exatamente. Se eu tenho uma reposição de óleo de 20 litros por mês e eu cair para 7, diminua a pegada de carbono. Então, tudo isso cada vez mais vai ser discutido e vai ser extremamente necessário que as empresas, que as indústrias pensem nisso também. Sim, eu tenho visto também exatamente sobre isso, coisas relacionadas diretamente ao consumo de CO2, ou à geração de CO2, não consumo, a geração de CO2. Então você consegue ter uma relação direta. Antigamente você tratava de eficiência energética de forma isolada, e aí a questão da pegada de carbono veio mais recentemente, etc. Agora não, tem uma relação direta. Então, trabalhando eficiência energética, beleza, você começa a avaliar também o quanto que você está gerando de CO2. Sim, exatamente. Ou de CO2 equivalente, né? Lembrando, os gases de efeito estufa gás carbônico, metano, óxido nitroso, alguns outros gases fluorados e por aí vai. Todos eles têm uma relação de equivalência com carbono. Por isso que a gente sempre trata de pegada de carbono ou de tonelada de carbono equivalente em relação à emissão que foi reduzida. Agora você começa a ter uma relação mais direta, né? Sim, você começa a ver exatamente isso de uma forma mais palpável e quantificada. Sim, e assim que a gente tiver... Você não viu, né? E tem um outro tema importante disso, Renato. Assim que o Brasil passar a ter um mercado regulado de carbono, e isso deve acontecer até 2030, tem muitos setores industriais que vão ser obrigados por lei a reduzir as emissões. Então, isso impacta em multas, em sanções, em compra de crédito de carbono adicional. Então, se você já consegue reduzir as suas emissões com uma lubrificação otimizada, você já sai na frente disso. Então, é muito importante as indústrias e as empresas se prepararem em relação a isso de forma antecipada. E acho que por fim, né, e não menos importante, é uma relação direta exatamente com a questão do consumo do lubrificante. Então, até então, ninguém muito falava sobre isso, né? Mas a importância que a lubrificação tem em todos esses processos, né? Em processo de geração de CO2, em processo de eficiência energética, em outros todos os processos de melhor desempenho e melhor controle de ativos, por exemplo. Com certeza, está tudo interligado, né? Mas a importância da lubrificação começa a ganhar muito mais peso, né? É fundamental, até porque, por exemplo, se eu tenho uma lubrificação que não está otimizada e o meu rolamento está quebrando muito, eu preciso repor o rolamento. O rolamento tem uma pegada de carbono associada e não é baixa. Então, a própria aumento da vida útil dos elementos de máquina já diminui também a pegada de carbono. Então, a lubrificação é o coração de tudo isso a nível industrial. É isso aí, fechado. Beleza.